Vamos abrir a palavra nesta noite em uma pequenina carta de Paulo ao seu filho na fé, que ele chama genuíno filho na fé, Tito. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Senhor, rogamos que a iluminação do Espírito caia sobre este texto e que as palavras que estaremos ouvindo nos próximos minutos possam ter significado especial para nossas vidas, para que ninguém saia desse recinto sentindo que tu não falaste com ele. Se há uma pessoa sem Cristo, Senhor, persuade essa pessoa a se entregar a Ti. Se é uma pessoa que está vivendo no pecado, convença essa pessoa que viver sem esse pecado seria mais feliz do que com o pecado. Senhor, se é uma pessoa que não perdoou, que nesta noite venha decidir perdoar. Senhor, se alguém está vivendo longe de Cristo, que nesta noite ele se possa aproximar e se curvar diante do Senhor da glória. Rogamos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Nosso tema geral é avivamento. Pessoalmente, eu mesmo só tenho participado de um avivamento nesses quase 70 anos que eu estou vivo na terra. Uma vez, a data 7 de fevereiro de 1950, num local bem parecido a esse aqui, só que era bem maior, talvez íamos chegar a 1000 estudantes universitários, reunidos para ouvir Pastor Ed, numa série de conferências. Eu lembro aquela noite, 7 de fevereiro de 1950, eu estava sentado na galeria, sem nenhuma expectativa especial, e Pastor Ed subiu na plataforma e fez o seguinte convite: se alguém aqui gostaria de falar alguma palavra, esta é a hora. Eu não tenho ideia quem foi essa pessoa que levantou, seria muito interessante, talvez um dia lá no céu eu vou saber. Pessoa que veio com muita coragem, veio na frente de todos aqueles colegas, centenas de universitários, crentes evangélicos, chegou atrás do microfone e começou a falar. E quando essa pessoa começou a falar, outra pessoa levantou e começou a fazer uma fila. E na medida que essas pessoas falavam, às vezes 2 minutos, 1 minuto, as lágrimas começaram a correr. E aquela reunião foi adentrando a noite, começou lá às 8 da noite. À meia-noite ainda estava lá uma boa parte daquela multidão. Passou por 1 da manhã, 2, e sempre aquela fila, pessoas se levantaram, foram lá abraçar outras pessoas, pedindo perdão, outras pessoas chorando, outras pessoas dedicando sua vida. Quando chegou às 6 horas da manhã, ainda estavam juntos. Cancelaram-se todas as aulas. Essa reunião continuou durante o segundo dia. Foi adentrando naquele dia, foi chegando à noite, continuou a noite toda. Mais ou menos nos meados do dia seguinte, apareceram repórteres dos grandes jornais de Chicago. Aquela escola fica a 40 quilômetros a oeste de Chicago, querendo saber o que estava acontecendo, porque a notícia foi como relâmpago para toda a América. Reunião de oração e confissão que não para mais. Era
um avivamento. Se eu tentar explicar por quê, não havia nenhuma mensagem. Pastor Ed nunca pregou nessa noite. Ninguém pode explicar por que avivamentos irrompem e depois murcham, secam e desaparecem. Mas é a hora que Deus escolhe, a hora em que Ele derrama o seu Espírito sobre algumas pessoas e a unção do Senhor cai. Talvez em parte foi que tínhamos 2 colegas, que eu lembro muito bem. Um deles foi morto pelos Aucas, no Alto Amazonas, com uma lança passando pelo seu coração. Seu nome era Jaime. Era um jovem que saía da cama cedo de manhã para encontrar-se com Deus. Foi um jovem que nos ensinou que não é tolo quem larga o que ele não pode segurar, para pegar o que ele não pode perder. E o seu colega também fazia parte de um grupo de oração que antecipava aquela primeira reunião de avivamento. O nome dele Arthur. Esses 2 jovens estavam orando para que Deus enviasse de nossa turma 1000 missionários. Nós éramos 1.400 ao todo. E a oração insistindo com Deus, que o mundo estava precisando. 1950, muito mais do que a gente sente hoje, porque veja lá, todo o Brasil envia apenas uns 2.000 missionários para o mundo fora do Brasil. E esses 2 jovens tinham fé para rogar a Deus que Ele enviasse de nossa turma 1000 missionários. Foi uma tolice. A última notícia que eu tenho é que em torno de 500 a 600 daqueles jovens saíram para servir o Senhor. Nunca houve uma época assim numa escola que tem mais de 100 anos. Nunca houve época antes nem depois semelhante. Eu acho que estava tudo ligado àquela noite, 7 de fevereiro de 1950. Eu não sei que os irmãos identificam com o avivamento. Há muita discussão em torno do que é, de fato, avivamento. Eu tenho aqui algumas definições, se os irmãos querem colocar gancho na sua cabeça para pendurar essas definições e depois escolher qual dessas é mais condizente com a realidade que nós conceituamos como avivamento. Primeiro, do maior cabeça e escritor sobre avivamento na atualidade, o pastor Richard Owen Roberts. Ele escreveu um livro com 9.000 títulos sobre avivamento. Eu sei que a maioria não sabia que existia 9.000 títulos. No seu livro, ele alista 9.000 títulos. Sua definição: avivamento é uma obra extraordinária de Deus, e mais nada. É quando Deus sai dos trilhos normais de sua operação. Ele está salvando pessoas todos os dias, em todas as regiões do mundo. Deus está operando, mas raras vezes, em certos lugares específicos, Deus opera de uma forma extraordinária, isto é, fora do ordinário. Outra definição que alguns aqui vão gostar com certeza é quando a igreja começa de fato a andar no Espírito e não mais andar na carne. É um contraste de Gálatas capítulo 5, versículo 16 até 21. Até 22, onde tem o fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito começa a se manifestar, por quê? Porque a igreja está andando no Espírito. Uma excelente definição. E o que acha dessa definição aqui? Avivamento é quando os membros da igreja colocam toda a armadura de Deus, segundo capítulo 6 de Efésios e versículos 10 em diante. Todos aqui conhecem essa famosa armadura, só que a maioria dos membros normalmente não estão vestindo a armadura de Deus.
Mas se todo mundo vestir, logo todos estariam sabendo que houve avivamento. Uma quarta definição: avivamento refere à realidade da igreja revestida do poder do Espírito, tal como nós encontramos no capítulo 1 de Efésios, versículos 19 e 20. Não sei se os irmãos lembram daquele texto. São 4 palavras para descrever o poder ilimitado de Deus. E quando esse poder vem revestindo o povo de Deus, nós sabemos que estamos no avivamento. As histórias que se contam de avivamento são tão extraordinárias em termos de poder, que a gente fica pasmado, não tem palavras para descrever. Deixe-me contar um caso só. No país onde eu estudei, na Escócia, não muito longe da cidade de Edimburgo, isso já faz talvez 300 anos atrás, a igreja de uma pequena cidade no interior da Escócia planejou a semi-anual celebração da ceia. Quando eu fui lá para celebrar a ceia no norte da Escócia, exatamente assim, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, reuniões e mais reuniões, preparando os corações para tomar a ceia. Não é como nós que achamos que a ceia é como qualquer outra reunião, não. Para eles é muito especial. Como essas reuniões eram muito abençoadas, por acaso os líderes pensaram, por que não chamar aquele jovem chamado João Livingston a pregar na segunda-feira e prolongar a reunião até a segunda-feira. Aquele jovem que tinha menos de 25 anos ficou tão chocado com aquele convite que ele fugiu. Mas quando ele estava correndo como Jonas para longe de Deus, ele teve uma ideia: talvez eu estou desobedecendo e eu teria que voltar e pregar, ainda que me parece que ele nunca tinha pregado antes. E ele voltou e se colocou à frente daquela multidão e pregou. Só que a pregação foi uma pregação única, em milhares e milhares de pregações. Havia 3 jovens que estavam indo para Edimburgo para festejar, para entrar naquelas farras, como se faz no Rio de Janeiro, só que dentro da cultura escocesa. E por acaso estava naquela cidade, naquele dia, quando aquele jovem Livingston pregou. Quando terminou a pregação, eles montaram seus cavalos e andaram até Edimburgo sem falar uma palavra. Quando chegaram em Edimburgo, eles não fizeram nada, eles só ficaram lá só falando uma frase: que mensagem! Nunca ouvi uma coisa igual, que mensagem! Finalmente não deu para brincar nem festejar nada, simplesmente montaram seus cavalos e voltaram para casa. Foi um dia de avivamento. Eu sei que os irmãos estão com muita dúvida. O que esse texto tem com o avivamento que nós acabamos de ler? Tito capítulo 2, versículos 11, 13 e 14 e 12 também. Ninguém vai esquecer versículo 12. A palavra começa assim: porquanto. Os irmãos olharem para trás vão ver que a razão do porquanto são servos que roubam. Não sei se os irmãos tiveram alguém que trabalhou na sua casa, como nós temos tido, que tem sentido que, uma vez que eles têm menos do que as pessoas que os empregaram, que eles têm um certo direito de apoderar-se de alguma coisa da casa. E isso não começa a acontecer no século XX, no Brasil, não. Isso aconteceu na época de Paulo também. Versículo anterior: não furtem os servos, não peguem coisas, mesmo que eles não sejam pagos, porque naquela época todo mundo era escravo, mais 50% da população. Que eles não furtem, pelo contrário, que eles deem prova de toda fidelidade à lei de Deus, ao amor de Deus, a fim de ornarem com todas as coisas a doutrina de Deus.
Ornar, as irmãs entendem aqui na frente com essas flores que ornam essa pequena plataforma que parece que deve ser batistério. Não tenho ideia totalmente certa disso, mas me parece, né? Por que nós temos flores? É óbvio. É a mesma razão que as mulheres gostam de colocar brinco aqui na orelha. Às vezes colocam certas coisas no cabelo. Às vezes eles se vestem numa certa moda, colocam colares. É para adornar a igreja de Cristo com suas boas vidas. Daí vem esta palavra de avivamento, porquanto a graça de Deus se manifestou em todas as camadas da sociedade, lá em cima, esposa do imperador, até o mais humilde escravo, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Lembre-se que a palavra avivamento significa viver. Vivamos neste presente século, que não tem nada a ver com o século 20. A palavra este presente século é uma palavra que descreve a sociedade e o tempo em que nós vivemos. Um tempo que vai aproximando cada vez mais o juízo final. E o fim do século, que Jesus promete estar com seus discípulos, para que eles possam ensinar esta boa mensagem do Evangelho Salvadora. Este fim do século aproxima, porque nós aguardamos uma outra manifestação, não mais da graça salvadora a todos os homens, mas a glória de Deus e nosso grande Salvador, aquele que se deu a si mesmo, foi crucificado para remir para si mesmo um povo todo especial, avivado, precioso para Deus. Como Paulo diz em Efésios capítulo 5, como a noiva que não tem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas alguém que seja digna de um marido tão maravilhoso como é o Senhor Jesus. Agora vamos voltar e tentar entender o que esse texto está dizendo. Todo mundo está orando. Todo mundo está pedindo que Deus fale através deste texto. Esse texto é eterno. Esse texto nunca vai se tornar mentira. Nunca vai ficar fora de moda. É um texto que nós vamos segurar até esse dia que tocar a última trombeta. Primeiro, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Notem muito bem, cuidadosamente, que esse texto não diz que a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens. E que toda a população do Rio um dia vai estar no céu. Não diz isso. Mas que essa graça se manifestou oferecendo salvação a todos os homens, ao mundo inteiro. Qualquer aldeia do interior da China, aquelas vilas, milhares de vilas de Portugal, quando nós morávamos lá, a gente via e não sabia nem como entender tanta vilazinha de 50, 60 casas, espalhadas por todo o país, milhares de vilas. Lugares no interior da Mongólia, vilas no interior da Índia. Estivemos conversando, chegando aqui, sobre a Índia. Esta graça se manifestou salvadora a todos os homens. E aqueles homens e mulheres
que abraçam esta graça e se matriculam na sua escola, porque o texto diz que esta graça veio não somente para salvar, mas também para educar. Se nós abraçarmos esta professora, ela vai ensinar-nos o verdadeiro avivamento. Os irmãos entenderam isto? A razão de precisar de avivamento numa igreja é porque a igreja não se matriculou na escola da graça. Ela veio levantar a mão e diz: eu quero a graça de Deus, e eu quero a graça de Deus na minha vida, porque eu acho que essa graça vai melhorar a minha vida, vai melhorar o meu casamento, vai melhorar a minha falta de paz, vai tirar a minha ansiedade, vai me dar esperança, como o nome dessa igreja nos lembra, vai me direcionar para o céu, e eu quero ir para o céu. Mas este texto vai mais longe. Este texto diz que se nós abraçarmos a graça como professora, ela não pode deixar de nos educar. Tal como quando eu nasci, quase 70 anos atrás, no lar de Leslie Della Shed, lá na Bolívia, quando eu apareci, eu fatalmente tive que ser educado por esse casal. A diferença nesse texto, o meu nascimento, que eu não tinha escolha. Os irmãos têm escolha. Podem ser alunos da graça, ou podem ser pessoas que não querem aprender com a graça e querem protestar a graça. Quando eu fui para a escola com 7 anos, numa pequena cidade boliviana chamada Capinota, eu cheguei a conhecer pela primeira vez uma senhora chamada Violeta Upton. Ela morreu há pouco tempo atrás, com quase 100 anos. Ela educava, não somente ensinava. Ela fazia isso. Eram os 8 graus, todo o grupo, ano 1 até o ano 8. E todos nós ficamos, uns 22 alunos, sentadinhos numa só sala, em perfeita disciplina, porque essa senhora não admitia de forma alguma falta de disciplina. Ela tinha uma varazinha lá que sabia doer as pernas, como, graças a Deus, eu nunca recebi, mas deu para imaginar. Irmãos, a graça tem a função da senhora Violeta de educar-nos, não para nos ensinar a ler, não ensinar-nos a soletrar. Eu lembro a primeira prova que eu fiz, tentando soletrar várias palavras, eu era tão orgulhoso, eu pensava, nota 10 com certeza, 4,4. Meu irmão, eu fiquei envergonhado. Eu não sei quanto tempo eu fiquei envergonhado, mas foi muito tempo. Nunca mais ganhei esse orgulho que eu sei tudo, mesmo sem estudar. Tem gente assim, na graça. A graça se manifestou salvadora, educando-nos. Educando-nos em quê? Que matérias? Tem matérias negativas e tem matérias positivas. Tem matérias que dizem respeito àquilo que eu tenho que desaprender, e tem matérias que eu tenho que aprender. Isto é que se eu quero uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito, porque eu entendo que o Espírito Santo não vai bem com crianças mal educadas. E como nós temos pessoas que não abraçam essa professora,
Eles ficam fora dessa escola da graça. Eles só querem salvação, mas não querem viver a vida educada da graça. O que Bonhoeffer chamou de graça barata. Os irmãos entendem graça barata, né? Graça barata significa aceitar a salvação sem modificar a vida, sem ficar educado. É criança de rua chegando no céu. Já pensou como vai ser isso? Eu não quero ser um deles, não. Em primeiro lugar, algumas dessas crianças que pegaram graça barata e que não quiseram se educar com a graça, vão descobrir, para sua tremenda surpresa, que a porta fica fechada para eles. Que eles nunca receberam a graça. A pergunta-chave, portanto, nessa educação da graça e o avivamento, é esta pergunta: por que seria que pessoas pensam que é mais importante pegar a graça sem educação, nascer na família de Deus, mas não querer ser disciplinado pelo Pai e não ter nenhuma graça quando chegar no fim da jornada? O texto diz para todos que esta noite estão abraçando a professora Graça, que a primeira coisa que ela ensina é renegar impiedade. Impiedade é uma palavra muito fascinante para mim e deve ser para todos nós. Impiedade significa pessoas que não têm nada a ver com Deus. Eles não vivem com Deus, eles não oram, não leem a Bíblia, não decoram versículos, eles não chegam na igreja. Talvez vão lá para um casamento, talvez vão lá para serem enterrados, mas eles não frequentam a igreja com alegria de aprender alguma coisa. São pessoas impiedosas. São pessoas secularizadas. A maior parte da população desta enorme cidade, especialmente aqui no centro, são pessoas sem piedade. Não têm nenhum interesse em ser educados pela professora Graça. Segundo lugar, essa professora nos ensina a afastar de nós paixões mundanas. Paixões mundanas é uma frase que descreve aquilo que impulsiona esta cidade. A maior atividade nesta cidade, especialmente aqui no centro, é movimentar dinheiro, movimentar operações financeiras. Aquela gente que trabalha com cifras. E eu lembro uma vez, falando com um tesoureiro de uma grande companhia, e nós, com nossa pequenina companhia chamada Vida Nova, né? É uma editora, eu vim no Brasil por causa da editora, diz, nós trabalhávamos com milhões, como vocês trabalham com milhares. Eu achei muito interessante a comparação, a diferença é apenas zeros. Paixão mundana, o que é paixão mundana? Ficar rico. Segunda paixão mundana é ser importante. Terceira paixão mundana é prazer. Prazer físico. De comer numa churrascaria que tem aqui no Rio, como não tem lugar nenhum. Eu acho que nem São Paulo tem melhor. Paixão mundana. Paixão mundana é ter sexo livre. Pegar uma bonita moça e deitar-se com ela. E sentir aquele prazer de ter conquistado. A graça não quer nada com isso. A graça nos ensina, queridos irmãos, que essas paixões são paixões carnavalescas, relacionadas com nossa natureza pecaminosa, adâmica, babilônica. E a graça diz, deixa para lá, eu vou lhe mostrar uma maneira melhor para viver.
muito melhor, muito mais feliz, uma vida de muito menos preocupação, e além disso, uma vida que tem esperança da vida eterna. A graça está muito voltada para o futuro. Agora, o que é que a graça nos ensina positivamente? Em primeiro lugar, nos ensina a viver neste presente época sensata, sábia, com bom senso. Sabe qual é o mau senso que se vive? Nessa cidade, uma vez estive conversando com o presidente de uma grande companhia farmacêutica de São Paulo, formada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Diz: quando eu morrer, eu vou morrer como cachorro. Só que ainda que ele foi muito bem preparado intelectualmente, ele não tinha sensatez nenhuma. Ele disse que ia morrer como cachorro, mas ele nunca tinha morrido e nunca tinha falado com alguém que tinha morrido para saber se a gente morre como cachorro ou não. Foi justamente essa ideia que aconteceu com o Dr. Maurice Rawlings, quando ele cuidando dos seus pacientes, quando de repente o monitor fez uma linha reta, e ele chega a essa conclusão bem natural, lógica, que ele vai parar de falar. Aquele paciente vai cair. Ele estava numa bicicleta, fazendo exercício, e de fato as duas coisas aconteceram imediatamente. Monitor é do coração. Como ele é cardiologista, tinha aparelhos, marca o passo, começa a fazer pressão no coitado do peito, de repente os olhos voltam e o homem começa a falar de novo. Isso nem sempre ocorre, meus irmãos. E o que ele falou? Sangue frio. Doutor, eu estou no inferno, me ensina uma oração. Nada de morrer como cachorro. Estou no inferno. A graça, em primeiro lugar, ensina a gente que há certas decisões que nós tomamos que são sensatas, e há outras decisões que nós tomamos são absolutamente estúpidos. Não tem nenhuma capacidade intelectual. Como que eu vou falar sobre o futuro que eu não conheço? Que eu nunca soube nenhuma maneira de penetrar atrás da cortina chamada morte. Quando aquele homem pediu uma oração, Dr. Maurice Rawlings, com aquela voz fúnebre: eu não sou pastor, nem padre, em outras palavras, não me peça uma oração. Não era crente, claro, não sabia nada da graça de Deus. Mas como aquele homem queria mais do que qualquer pessoa neste mundo, quer R$1 bilhão, ele queria sair desse inferno. Ele queria escapar desse inferno. Diz: doutor, me ensina uma oração, tenha piedade, ensina. Totalmente apavorado. Finalmente o médico foi criado na América, ele escuta coisas, né? Ele diz: então, fala o seguinte, né? Com esse cinicismo do incrédulo total. Fala o seguinte: Jesus é o Filho de Deus, se tu me salvas do inferno, eu sou teu. Estou pendurado no teu gancho. Nem disse amém. Mas qual foi sua surpresa quando aquele homem falou essas palavras? O homem entrou na paz do Senhor, se salvou como aquele coitado bandido na cruz e ficou salvo. O médico se assustou. Por que ele se assustou? Primeiramente porque ele agora sabe que tem inferno. E a gente não morre como cachorro. Segunda coisa, se assustou que uma frase tão sem significado para ele: tu és o Filho de Deus, se tu me salvas do inferno, eu sou teu. Que o médico se salvou também. Ele recomenda no seu livro, Eles Viram o Inferno, ninguém que não é crente deve dar uma oração para não crente, porque ele também vai ter que se salvar, e ele não quer se salvar.
E ele escreveu esse livro, Eles Viram o Inferno. Ele descobriu que essa ideia insensata, que a morte é como cachorro, a gente chega no fim e não tem mais nada, é absolutamente sem base nenhuma. Segunda coisa que a graça nos ensina, queridos irmãos, não é somente que esta vida é curta, temporária e que vai terminar a qualquer hora quando nós menos esperávamos. Segundo lugar, a graça nos ensina a viver justamente. Justamente. O que significa avivamento? Se eu entendo essa palavra, a minha definição é esta: é quando nós, vivendo na esperança de chegar no céu, como crentes vivem, de repente descobrimos que nós não estamos vivendo justamente. Estamos mentindo para nós mesmos. A palavra de Deus diz em capítulo 17 de Jeremias, versículo 9, que o coração é mais enganoso de qualquer coisa neste mundo. E nada nos engana tanto como essa ideia que eu estou vivendo bem, e eu estou agradando a Deus, quando de repente o avivamento vem e você descobre que você está longe de agradar a Deus. E se os justos vão se salvar por um fiozinho, diz 1 Pedro capítulo 4, onde vão aparecer os ímpios? Como que eles vão nem aproximar o céu? Se os crentes mal se salvam, escapam por um fio, cair no inferno. Meus irmãos, a graça ensina a gente a mudar os valores relativos à justiça. A palavra justiça está muito, muito próximo à palavra santidade. Deus é justo, Deus é santo. Ele quer filhos santos e justos. Sede santos porque eu sou santo. Então o avivamento traz um novo desejo em todo o coração, para viver justamente, para parar de pecar, para desligar a televisão e orar um pouquinho mais, para abrir a palavra de Deus pelo menos uma vez por dia, ler um texto, meditar nesse texto e aplicar esse texto à sua vida. Por quê? Porque isso ajuda a gente a viver mais justamente. Número 3, essa maravilhosa professora, chamada a graça que se manifestou na vinda de Cristo, nos ensina a viver piedosamente. A palavra piedosamente está relacionada com a palavra religião. Os irmãos sabem que religiosidade, no latim original, tem a ver com ligar-se a Deus. Piedosamente, viver piedosamente está ligado plenamente a Deus. O que o irmão Lourenço, há 300 e tantos anos atrás, falou de praticar a presença de Deus. Praticar essa presença. Nunca viver fora da presença de Deus. Isso que significa viver piedosamente. Aquela gente medieval, aqueles velhos monges, eu soube de um deles, comia 400 calorias por dia. Os irmãos sabem quanto o corpo humano normalmente precisa? Mulher, 2.000 calorias e homem, 3. E ele vivia com 400 calorias. Cada 2 horas, ele se colocava dentro de um nicho lá e rezava suas rezas. Por que ele fazia isso? Tentando viver piedosamente. 2 da madrugada, lá está ele. 4 da madrugada, lá está ele. Meia-noite, lá está ele. Meio-dia está lá. Cada 2 horas, 24 horas por dia, todo dia da semana, toda a semana do ano, todo ano da vida até morrer, lá naquele nicho, procurando ser piedoso. Amados irmãos, a graça não ensina a ser piedoso desse jeito, mas ensina-nos a viver sempre na presença de Deus. Orai sem cessar. Como que a gente ora? Será que Deus está aqui nos ouvindo? Claro, Ele nos ouve.
mesmo que nossos olhos não enxergam Ele. A graça nos ensina a viver piedosamente. É algo extraordinário viver na presença de uma pessoa realmente piedosa. É algo extraordinário. Uma das pessoas mais piedosas que jamais andou nesta terra, tenho certeza, foi John Hyde, H-I-D-E. Há pouco menos de 90 anos atrás, ele chegou na Índia. E esse homem, por motivos que eu não sei entender, senão que a graça de Deus foi ensinando-lhe como viver piedosamente. Ele ficou tão piedoso, meus irmãos, tão piedoso, que sua fama corria por todos os lados. E um dia ele chegou em Londres, sua saúde já comprometida, já pronto a chegar na presença de Deus, quando o grande evangelista Wilbur Chapman soube que ele estava em Londres. Oh, deixe-me orar com aquele homem. Deixe-me sentir a piedade daquele homem, John Hyde, voltando da Índia, passando por Londres. E alguém fez aquele arranjo, ambos se ajoelharam ao lado da cama e esperaram, e nada acontecia. Eu não sei se passaram 5 minutos, de repente o Hyde começou a orar, e aquele evangelista que tinha visto milhares de pessoas aceitando a Cristo quando ele pregava, disse que ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido. Sentia que estava no Santo dos Santos. Estava na presença mais próxima de Deus que a gente pode estar, sem morrer, claro. A graça nos ensina a viver assim. Avivamento permite esse tipo de vida, queridos irmãos. Avivamento chama-nos de nossa insensatez, de ficar preocupados com dinheiro, preocupados com escola, graus, estudar mais, ler mais, ter mais dinheiro, casa melhor, carro melhor. Tudo isso cai para a terra quando o avivamento revaloriza os valores e nos ensina a viver sensata, justa e piedosamente, mas acima de tudo, nos ensina a guardar a bendita esperança. Eu tinha que falar sobre esse texto porque a igreja da esperança. Só que essa igreja não é da bendita esperança, é só da esperança. E o texto diz que a graça nos ensina a guardar a bendita esperança. A palavra bendita significa alegre, feliz esperança. Os irmãos sabem que tem esperança de morrer, mas eu não chamo disso bendita esperança. De ficar velho também eu não acho bendita esperança. A gente começa a ter mais dores, fica mais fraco, todo mundo olha para ele meio esquisito. Será que ele deve ficar na frente da fila para entrar num avião, ou deve ficar lá atrás? Eu não sei. Oh, irmãos, eu não acho bendita esperança ficar velho. Mas eu tenho uma esperança por causa da graça. É a segunda vinda de Cristo. Ele veio para trazer a graça. Ele veio no futuro para trazer a glória. E eu estou aguardando a glória, meus irmãos. É por isso que é a bendita esperança. Bem feito, servo bom e fiel. Entra tu na graça e alegria do teu Senhor. A graça que nos ensina isso, aguardando a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ontem era para o mundo acabar, mas não acabou. Sabe por que não acabou? Porque tem mais uma alma para se salvar. A graça diz: espera, Senhor, espera, não deixa esse mundo acabar ainda. A professora é muito piedosa, tem muita piedade, muita misericórdia. Aguarda mais um pouco, Senhor, antes de mandar esse trompeta tocar. Deixa aqueles crentes esperar mais um pouco a bendita esperança.
Porque tem fulano de tal que ainda não se salvou. Aquilo que é bendito para nós é maldito para o resto do mundo. É por isso que esse texto diz que a graça também nos ensina a guardar a complementação de um povo que não falta um dedo, não falta um olho, não chega lá no céu com o olho faltando. É o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ter todos os seus membros para ser perfeito. E a bendita esperança nos ensina a guardar até este povo remido se torna totalmente completo, que Paulo diz, a plenitude dos gentios e todo Israel está salvo. Eu não sei se os irmãos creem na eleição, mas com certeza creem no livro da vida, né? E que tem nomes naquele livro da vida. Dentro daquele livro estão os nomes de todos os que já foram salvos, desde Abel até tocar a última trompeta. Tem todos que vão se salvar no futuro também. E até esse último nome, quem será? Talvez está aqui esta noite. Daí vem o fim. Toca-se a trompeta. No abrir e fechar de olhos, essa bendita esperança se concretiza. E Cristo há de voltar. Eu estou aguardando isso brevemente. Eu vejo várias razões para esperar que essa bendita esperança se concretize muito em breve. Eu quero falar com os irmãos aqui esta noite. Por que nós resistimos matricular-nos na escola da graça? Por que crentes que querem a salvação não querem entrar na escola da graça? Não buscam a educação da graça? Eu tenho 3 razões para sugerir para os irmãos. A primeira razão, porque nós nos gostamos a nós mesmos tal qual nós somos. Os psicólogos dizem que a coisa mais difícil no mundo é mudar algo que nós podemos chamar de hábito. Pessoa que não tem hábito de sair da cama para chegar na presença de Deus às 5 da manhã, às 5:30 da manhã, que não tem esse hábito para começar amanhã e fazer isso todos os dias até o fim da sua vida, vai ser muito difícil. Precisa de muita graça. Primeira razão. Segunda razão que nós não queremos nos matricular na graça é porque graça sempre tem que revelar nossa pecaminosidade. Lembra que eu contei quando lá no dia 7 de fevereiro de 1950, naquela pequena cidade, Wheaton, Illinois, muita gente estava chorando. Não é para esquecer aquelas lágrimas, não. E ninguém quer chorar. Nós queremos nos defender. Nós estaremos falando mais sobre isso amanhã e domingo. Terceiro lugar, nós não queremos de jeito nenhum colocar nosso nome na matrícula da graça e dizer, ó Senhor, a graça vem nos ensinar como viver. A razão é porque nós gostamos dos prazeres da carne. Nós somos hedonistas que esperam entrar no céu. O que o avivamento faz? Muda nosso conceito de prazer. Quando a gente não está avivado, o prazer está exatamente como mundano, não tem diferença nenhuma. Está no sexo, está no comer, beber, porque amanhã morreremos. É o que o texto diz, quem não tem a bendita esperança. Então nós queremos os prazeres tais quais nós temos esses prazeres.
não é ter casa na praia, não é chegar lá no Copacabana e tomar banho no mar, em vez de estar na presença de nosso Deus, ou evangelizando alguém, ou falando com o Senhor na oração. São 3 razões. Se eu pudesse, eu persuadiria que todos os alunos da graça são mais felizes do que as pessoas que têm medo de se matricular na escola da graça. Se eu pudesse, eu tentaria persuadi-los disso. Mas eu estou mesmo convencido que somente avivamento persuade isso. Por isso que nós estamos falando sobre avivamento. Vamos orar. Senhor amado, nós não merecemos a graça salvadora que se manifestou a todos os homens para remir um povo exclusivamente de Deus, um povo que não é deste mundo, cidadãos da cidade celestial, muito mais do que cidadãos do rio. Senhor amado, manda teu avivamento a cada coração, para que nós possamos ser alunos da graça, em nome de Jesus.